Olá, seja muito bem-vindo aí. Para quem não me conhece, eu sou o Pedro e hoje eu vou apresentar aqui para vocês sobre o tema escolha da profissão, né? E consequentemente também falar de uma metodologia para escolher a profissão. E a ideia aqui é abrir um pouco esse tema para gerar clareza para quem está vendo, para você que está me assistindo aí, e para gerar aproximação também para quem estiver interessado nesse tema, né, da escolha profissional, né? Para quem não me conhece, eu sou o Pedro, eu tive uma passagem já forte aí na área de recursos humanos, trabalhando em multinacional. Inclusive eu atuei fora do Brasil, atuei na Ásia, atuei na América Central. E recentemente, há menos de 2 anos, eu fiz transição de carreira para me dedicar completamente a esse projeto de ajudar jovens do ensino médio na escolha profissional. E o melhor de tudo é que os pais também participam, né? Que eu considero importantíssimo esse processo de escolha seja construído com a família, né? Seja construído em rede, que a gente chama, né? E aí eu começo falando um pouco do que é essência e o que é expressão, não é isso? É muito importante entender que escolher estudar uma profissão significa se preparar para se posicionar com essa tal profissão. E para se posicionar é preciso entender a diferença entre essência e expressão. E o que é essência, né? Essência é aquilo que não muda ao longo da nossa vida. E expressão é aquilo que muda ao longo das circunstâncias da vida que a gente tem, tá certo? Então, um exemplo que eu dou aqui de essência no meu caso. Por exemplo, no meu caso, eu tenho na minha essência encontrar potencial nas pessoas, né? Identificar potencial nas pessoas. Quando eu comecei a trabalhar nessa área de recursos humanos, eu me identifiquei que de todas as áreas que envolvia, essa parte de desenvolvimento humano, essa parte de identificação de potencial de uma pessoa para trabalhar no lugar certo, era o que tinha a ver com minha essência. E o exemplo de expressão, né? Por circunstâncias da vida, né? Quer dizer, o que aconteceu com a minha vida em trabalhar com recursos humanos, especificamente na área de desenvolvimento, de contratar e acompanhar jovens no Brasil e no exterior. Isso é expressão, é o que aconteceu ao longo da minha vida. Então, por consequência disso, eu consegui criar uma metodologia, né, em que os pais participam e fazem com que os jovens aumentem em até 80% a chance de acertarem em suas escolhas profissionais. Então, assim, expressão são as circunstâncias da vida que, junto com a tua essência, te leva aonde você está agora, tá? Então, essência é aquilo que não muda em você, é aquilo que você é, tá? E expressão é a forma de se expressar de acordo com sua experiência, de acordo com as circunstâncias de vida, determina ou vai determinar o seu caminho, quer dizer, as circunstâncias e todo o seu caminho percorrido, sua jornada, sua expressão, né? Por exemplo, antes eu trabalhava no potencial de jovens imaduros, de profissionais experientes, maduros nas empresas. E hoje a circunstância me levou, né, pela minha essência de continuar trabalhando esse potencial nas pessoas, a criar um guia para ajudar os jovens na escolha do potencial, entendeu? Então é muito importante, primeiro, a gente entender qual é a essência e o que é expressão. Então, na escolha profissional, é fundamental entender a sua essência e se posicionar de acordo com a sua expressão, tá? Mas aí vem uma pergunta que as pessoas fazem, né, Pedro? Mas por que os jovens têm tanta dificuldade na escolha da profissão? E aí também tem outra pergunta que é por que os pais sofrem tanto quando o filho não consegue escolher a profissão? E primeiro de tudo, é que o jovem é muito novo, tá? Inclusive, eu vou explicar mais na frente essa questão da imaturidade do jovem. E essa imaturidade resulta em várias coisas, né? Dificuldade de escolher o curso certo. E se você não sabe o que fazer, você acaba gastando dinheiro em curso que não quer estudar. Muitas vezes você se matricula em faculdade, em universidade, porque o vestibular era mais fácil para passar. E eu falo isso principalmente para os pais que estão me ouvindo, né? Se você é pai, se você é mãe, você sabe o que eu estou falando. Por quê? Porque fazer o curso errado é perda de tempo, né? É perda de dinheiro, gera desgaste mental. E só de imaginar a não possibilidade de prosperar, de seguir com um sonho, de seguir com o seu projeto de vida é uma dureza, não é isso? E quando você menos espera aí, o jovem tranca o curso ou transfere. Então, não se preparar é uma perda total nesse sentido. E quando você menos espera, o jovem tranca o curso, ou ele transfere de universidade, ou ele cancela. E aí os dados estão aí, é só você ir na página do MEC, você vê lá no INEP, que é o Instituto Nacional de Pesquisas,
e ver que foram mais de 3 milhões de jovens que se desvincularam do curso no ensino superior no Brasil em 2017, né? Então é um número muito alto, 3 milhões é muito alto esse dado aí para você ver. Agora imagina como os pais se sentem com tudo isso, não é isso? Os pais estão lá no campo de batalha diário para oferecer uma educação de qualidade para os filhos, nem precisa fazer conta para você saber que custa caro, né? E que o tema é um tema sério, né? Agora, por que será que essa indecisão acontece com os jovens, né? Por que será que os filhos não estão maduros o suficiente? Quer ver só? Eu tenho uma pergunta para fazer para você que é pai, para você que é mãe, para você que é responsável por algum jovem do ensino médio. Eu tenho certeza que muitas vezes você pediu para o seu filho tomar uma decisão e ele não sabia decidir, tá? Ou talvez não soube tomar uma decisão. E isso é bem normal, tá? E eu vou explicar por que isso acontece. Mas antes, deixa eu pedir para a produção aqui colocar uma figura do córtex pré-frontal, tá? Para colocar aqui para ajudar vocês a entender, tá? Então tem muitos pais que falam, mas meu filho vai por si próprio, ele que faz o planejamento dele. Concordo, mas também discordo, tá? Por que eu discordo? Porque biologicamente, e aí eu vou falar assim, graças a Deus a neurociência cresceu muito e vem estudando muito, e vem resolvendo muitos problemas dos quais, sem os estudos, né, que são comprovados cientificamente, né, a gente não poderia ter algumas respostas, a gente não poderia tratar de alguns problemas, tá certo? Então, por que eu estou falando isso? Porque foi identificado que o córtex pré-frontal, essa parte aqui do nosso cérebro, só chega na maturidade aos 21, 22 anos de idade, tá? E o que o córtex pré-frontal é responsável, Pedro? Ele é responsável pelo planejamento de médio e longo prazo, ele é responsável pelas tomadas de decisões que nós fazemos, ele é responsável pela função executiva, ou seja, todas as ações, e ele é responsável por modelar os comportamentos, né? Então, por isso que às vezes o jovem não consegue seguir um exemplo, um comportamento, tá certo? Ou seja, seu filho com 15, 14, com 16 anos não tem condições de fazer um planejamento de longo prazo, né? Por exemplo, e se ele já está começando o ano, ele vai encarar o vestibular lá na frente, provavelmente ele não vai conseguir se coordenar com as datas, né? Ele não vai conseguir fazer um planejamento de médio e longo prazo. Então, por isso é importante esse jovem, o acompanhamento dos pais nessa caminhada, né? Ou ter apoio de algum profissional, pode ser um coach, pode ser um mentor, né? Isso. Para fazer esse acompanhamento é preciso ter paciência também, né? Porque além de tudo o jovem vem com toda a carga hormonal, né? Toda a carga emocional. E a gente sabe também que o jovem, além dele não ter maturidade na tomada de decisão, ele ainda passa por um processo de busca pelo sentido da vida, né? E segundo até o desenvolvimentista Donald Super, né? O jovem ainda está construindo sua identidade vocacional. E quem foi Donald Super? Foi um estudioso desenvolvimentista, e ele fala que na fase de 15 aos 24 anos, né, o jovem está na fase de exploração ainda. E o que é isso? Né? Ele está construindo o seu autoconceito vocacional. Nessa construção do autoconceito vocacional, ele constrói na interação com os outros, quando ele está tendo experiência com outras pessoas, no desempenho com os papéis em casa, na escola, tá? E nos contextos que envolvem a vida desse jovem, desse adolescente, tá? E o que é autoconceito vocacional? O autoconceito vocacional é o conjunto de interesses, de competências e de valores associados a uma profissão, tá? Então, esse autoconceito vocacional desse jovem que está aí no ensino médio ainda está em construção, tá certo? E além de tudo isso que eu falei aqui, ainda tem a questão das incertezas, né? Porque, inclusive, na atualidade que a gente está vivendo, existe um paradoxo da escolha, né? Que até tem um ator muito legal que é o Barry Schwartz, que ele fala sobre esse paradoxo da escolha, que é o que é, na verdade, né? Que a gente existe um dogma oficial, né? Principalmente nas sociedades ocidentais, que para maximizar o bem-estar dos cidadãos, o caminho é maximizar as liberdades individuais. E liberdade é inerentemente boa, né? Ela é valiosa, ela é compensadora e ela é extremamente essencial assim, para o ser humano. Tá? Então, assim, o que significa maximizar a liberdade? Significa você maximizar opções de escolha. Então, quanto mais escolhas as pessoas têm, mais liberdade elas têm.
Então, quanto mais liberdade elas têm, mais bem-estar elas têm. E hoje, se você vê o cenário da profissão, são mais de 280 opções de profissão para o jovem escolher, 280. Isso sem contar com mais de 2.000 ocupações oficiais que existe hoje no Cadastro Brasileiro de Ocupação, que é um órgão ligado à ONU, e que tem registrado aí mais de 2.000 ocupações. Então, para você ver aí da possibilidade que existe, né? Então, assim, o cenário atual hoje de muitas escolhas e muitas mudanças, a tendência é que as escolhas aumentem cada vez mais ainda, né? Só que ter muitas escolhas causa basicamente dois efeitos. O primeiro é que causa paralisia, em vez de liberdade, tá? O jovem fica, e agora? Não sei o que eu quero, eu não sei o que eu vou escolher para o vestibular, porque tem muitas opções. E aí, quando ele tem muitas escolhas, ele acaba paralisado, tá? E o segundo efeito é que mesmo superamos essa questão da paralisia para tomar a decisão, a gente fica menos satisfeito com o resultado da escolha do que se tivéssemos menos opção para escolher. Então, assim, se a gente tivesse duas escolhas, a possibilidade de a gente ficar mais satisfeito é maior. Então, se tiver muitas opções, você fica muito menos satisfeito quando você escolhe, porque tem muitas outras, né? Então, por exemplo, hoje em dia, você vai no supermercado aí, tem vários tipos de pães no supermercado, né? Tem pão branco, pão, pão integral com chia, pão com 3 grãos, pão com aveia, pão de batata doce, pão sem glúten, pão com ervas finas, né? Então, digamos que você vai lá e com a melhor das intenções você escolhe, o pão integral aí sem glúten de batata doce. Aí você chega em casa, prova, não gostei muito. Qual é a primeira coisa que você pensa? Poxa, aquele outro pão sem glúten lá com ervas finas era muito melhor. Eu devia ter pego o pão com 3 grãos, que na minha cabeça eu vi que era melhor. E muitas vezes o que acontece é que o que você escolheu era bom, mas você cria sempre uma alternativa imaginativa, né, que o Barry fala, que é como se fosse um arrependimento da escolha tomada, tá? E eu mesmo, quando eu passo por isso, quando eu vou lá na Subway, não sei se vocês já foram na Subway, quando eu vou lá na Subway, eu fico lá, quando eu chego eu já estou olhando ali se eu vou querer uma almôndega, se eu vou querer um rosbife. Aí o atendente vira para mim e fala, qual é o tipo de pão? E eu sempre travo ali na hora do pão, é sempre muito intuitivo ali a escolha quando eu vou fazer a escolha do pão, no caso do Subway, né? E aí depois que você escolhe, aí eu vou lá e escolho, de maneira intuitiva eu escolho, e aí depois você tem que escolher o tipo de carne, aí depois você ainda tem que ter o tipo de verdura, e você fica ali naquela jogada, né? E ainda depois tem o molho ainda. Aí se alguma coisa não tiver boa, se a azeitona não caiu bem ali, não tiver boa, você fala logo que não fez uma boa escolha, né? Então isso acontece também muito, eu dei esse exemplo aí, porque isso acontece também muito com a questão da profissão, tá? Então, sempre quando temos muitas opções, é mais fácil se arrepender, né, com qualquer coisa decepcionante na escolha que você fez. Você pega qualquer coisinha lá que te decepcionou e você se arrepende porque como você teria outras opções, é sempre decepcionante a escolha que você fez, entendeu? Então, assim, só para contextualizar o que eu falei até agora, primeiro, o jovem ele não tem maturidade na tomada de decisão, né, pelo córtex pré-frontal dele ainda não está totalmente maduro, né? Ele ainda está construindo seu autoconceito vocacional, né? Ou seja, ele está, segundo o Donald Super, ele está na fase de exploração, então por esse motivo ele não tem ainda, né, o seu total autoconceito vocacional definido, tá? E ele ainda convive com muitas opções que geram incerteza, que é o paradoxo da escolha que eu expliquei agora. E esses são alguns dos fatores, entre outros muitos, né, que a gente não vai ter tanto tempo aqui de ver tudo aqui hoje, mas esses foram alguns fatores, tá? E quais são as causas do jovem não conseguir fazer essa escolha da profissão, tá? Primeiro que ele nunca parou um tempo para fazer um questionário com as perguntas certas, né? Talvez ainda ele não tenha identificado um mentor, um coach para ajudá-lo, né? Também porque ele não estruturou um planejamento ou não trabalhou bem o autoconhecimento com as perguntas certas, com as pesquisas certas. Inclusive uma coisa que eu defendo nessa parte de autoconhecimento, que é a participação dos pais no processo, né? Muito importante os pais participarem do processo. Inclusive saiu uma pesquisa recente com os jovens do ensino médio, né, sobre vários temas, e um deles era a participação dos pais
junto na escolha da profissão, e o resultado foi que eles querem sim, os jovens querem sim a participação dos pais no processo de escolha, tá? Agora, não é escolher pelo filho, tá? Não é os pais escolherem fazer essa escolha pelo filho. É participar junto com o jovem nesse processo de escolha, né? Porque seguramente os filhos querem sim a participação dos pais, tá? Inclusive eu escrevi um livro recentemente, um e-book, né? Um livro digital que chama Como Ajudar Seu Filho na Escolha da Profissão em 6 passos. Se você quiser baixar lá, você pode ir lá no www.partilcarreira.com.br, coloca seu e-mail lá e pede seu e-book, tá bem legal. Tem bastante conteúdo bom lá, passo a passo. São 6 passos bem legais, tá? E uma coisa legal lá também, quando você for se inscrever, é importante você colocar seu e-mail lá, em seguida você vai receber um link no seu próprio e-mail, e aí você vai lá, baixa seu e-book totalmente gratuito lá, tá? Então vai lá e se inscreve. Se você tem interesse aí ou conhece alguém que tem interesse, vai lá e se inscreve, ok? Bom, então pelo menos agora você está um pouco ciente, né, de que o jovem realmente não tem maturidade do ponto de vista biológico para fazer uma escolha da profissão, que é uma escolha para toda a vida aí, né? E você já sabe, quando você for fazer uma pergunta aí para o seu filho, e aí, já resolveu qual curso você vai escolher para o vestibular? Você já sabe o que esperar, você sabe que o jovem não vai ter essa decisão totalmente feita aí, não é isso? Saiba também que é importante esse jovem ter apoio na tomada de decisão, que com certeza ele vai tomar essa decisão. Inclusive, nesse processo que eu faço, ele não tem como ele não tomar essa decisão. Só que o importante não é interferir na decisão, e sim ajudá-lo na escolha, tá? Eu mesmo lembro, quando eu fui escolher meu curso, eu pensei o que eu queria, e aí o que eu queria era ser dono de empresa. Então eu escolhi fazer administração, que eu queria, né, liderar empresas, assim, ser dono de empresa. Mas quando eu cheguei na faculdade eu fiquei perdido, né? Porque qual área eu iria atuar? Não sabia, porque tinha muita possibilidade. Eu comecei estudando economia, contabilidade, administração, eram várias etapas. E aí quando você chega no mercado de trabalho, é pior ainda, né? São muitas áreas. Então, assim, a circunstância dos estágios que eu consegui na minha vida, né? Que eu comecei a fazer o estágio já no início da universidade, no início da minha carreira, foi que me permitiu ir entendendo qual era a área que eu queria, qual era. Quer dizer, eu comecei na prática, na verdade, né? Inclusive eu comecei na área de controle de qualidade, depois eu fui para a área de logística, de produto medicinal, aí depois eu fui para a área de área internacional de bebidas, depois eu fui para a área de materiais. Só depois de 4 anos aí que eu cheguei na área de recursos humanos, que eu cheguei lá e eu identifiquei que é uma área que eu queria trabalhar, né? E principalmente quando era voltada mais para a área de desenvolvimento humano, né? Então é muito comum casos assim, eu passei por isso. Inclusive tem muitos casos na minha família. Meu irmão fez economia, saiu no meio do curso para fazer direito, e aí quando ele se formou em direito, ele tirou o 2º lugar na OAB. Ele estava completamente dedicado, né, e bem sucedido. Hoje ele é muito bem sucedido na escolha porque ele ama a profissão, mas ele passou, olha quanto tempo ele perdeu aí de universidade, de dinheiro. E hoje eu descobri que existem coisas para serem levadas em consideração antes de fazer uma escolha, né? E o primeiro é você ter uma metodologia, você tem que ter uma metodologia. E foi aí que, quando eu fiz essa transição de carreira, né? E para quem não me conhece e quiser saber um pouco mais aí da minha trajetória, você pode acessar aí o portal pedromelo.com.br. Você vai poder saber um pouco mais da minha história, um pouco mais da minha vida. Se você quiser saber lá, tem algumas histórias lá que eu resumi, inclusive, como é que foi essa minha trajetória aí. Tem um vídeo lá que você pode ver, tá bem? Então, quando eu fiz essa transição de carreira, eu comecei a estudar essa possibilidade de ajudar as pessoas, né, a encontrar o potencial, né, profissional. Eu passei 2 anos aí tentando entender qual era o melhor, fiz vários cursos. Eu fiz um coach e liderança nos Estados Unidos, lá na Universidade de Ohio. Enfim, me aprofundei, coach vocacional, enfim. E aí eu comecei a trabalhar, eu quero trabalhar com carreira, no potencial, mas onde é que eu vou começar? E aí eu dividi a carreira em várias etapas e decidi fazer desde o início, né? Então eu escolhi exatamente no nascedouro, né? Onde nasce a carreira ali, que é na escolha profissional, que é quando o jovem ele está no final da escola, né? E aí para isso eu criei um método chamado Partiu Carreira, né? Que, seguindo o passo a passo, não tem como o jovem não escolher a profissão, tá? Os filtros que eu fiz lá na carreira estão super bem encaixados, assim.
Tem a fase do perfil, né, que é a primeira, que é o perfil de si, que dentro dela tem trabalhar autoconhecimento, trabalhar, começar a ter um olhar mais para dentro, né? E aí você começa a se conhecer um pouco mais. E essa fase está muito boa, está muito bem estruturada e está diferente de qualquer coisa aí que o mercado utiliza, tá bem? Então depois em seguida você tem a fase de planejamento, mas não é só fazer não é só fazer o planejamento, é planejamento com ação, planejamento com datas também. Depois em seguida tem a fase da pesquisa, que é importantíssimo, que é a fase de conhecimento com a realidade. E no final tem a fase da apuração, tá? Enfim, então tá muito bem bolado esse curso. E o melhor de tudo, os pais também participam, tá? Então é um curso que é feito para os pais fazerem junto com os filhos, para a família trabalhar em rede, tá bem? E o que acontece hoje, né? Hoje o jovem faz teste vocacional em 15 minutos, né? E acha que é isso, que só tem isso para escolher a profissão, né? Agora, o teste ajuda, mas não é suficiente, tá? Ele pode ajudar, mas não é suficiente, ele não é completo, é muito pouco tempo, né? Outro dia eu estava vendo na televisão uma feira ao vivo lá, o repórter perguntou pro jovem, e aí, vamos fazer um teste aqui? E aí falou, vamos. Aí o jovem fez o teste lá, na hora, lá no computador, o resultado deu A, só que ele disse, deu A, mas eu queria B. Então isso foi ao vivo, né? Então assim, pode ajudar, mas não é suficiente, tem muita coisa ainda para ser explorado, entendeu? E outra coisa é feira de profissão, né? Também é bom, mas é incompleto, né? O jovem não consegue fazer uma escolha passando 10 minutos em cada stand de profissão, né? Não é suficiente ele ir na feira de profissão, visitar 20 stands e conversar 5, 10 minutos ali e sair de lá já escolhendo sua carreira. É muito pouco, né? E além de tudo, você tem que ter uma preparação antes, né? Quer dizer, você ir com as perguntas certas. Isso tem que ser um complemento. A feira de profissão é um complemento para você validar algumas coisas, mas não é suficiente. E além de tudo, numa feira de profissão você tem que se preparar antes e se preparar depois também, tá? Bom, então aqui eu vou dar um primeiro passo aqui que você pode fazer, você que é pai aí, você que é mãe, né? Que é para ajudar o seu filho, a gente já pode iniciar agora um trabalho que é o trabalho do perfil, né? Que dentro do trabalho do perfil, que é a primeira fase desse método que eu tenho, que a gente trabalha o autoconhecimento. E que, infelizmente, isso não é trabalhado no ensino médio, isso não é trabalhado nas universidades. E aí, quando você menos espera, se depara com a entrevista de emprego, né? O jovem, a primeira pergunta que o Recursos Humanos faz para um jovem é a pergunta de autoconhecimento. E eu trabalhei 12 anos como Recursos Humanos, eu tenho propriedade para falar isso, e a primeira coisa que a gente quer saber é: tudo bem, então agora fale um pouco sobre você, né? O que você sabe fazer? E aí o jovem não sabe. Muitos deles não sabem responder essa pergunta. Por quê? Porque ele nunca trabalhou isso, primeiro que ele nunca trabalhou, é o primeiro emprego, né, muitas vezes, e segundo que ele nunca fez essa pergunta de maneira estruturada, não é isso? E aí tem outra pergunta, né? O que você sabe sobre você? O que você pode ajudar a empresa a ganhar mais dinheiro, a conquistar mais meta, né? Qual é o seu potencial, né? São perguntas que a gente não está preparado, mas que são importantíssimas, inclusive para abrir uma porta para você profissional, né? Para abrir uma porta na carreira, para você iniciar bem o seu emprego, né? Então, o autoconhecimento hoje em dia é fundamental para você fazer qualquer coisa, né? E a segunda pergunta que fazem é por que você escolheu a tal profissão, né? Então, isso numa entrevista de emprego, eles vão te perguntar. E se você está estudando pela profissão, você não sabe nem por que você escolheu, você vai ter dificuldade em responder essa resposta, não é isso? E eu falo isso com propriedade porque eu já fiz mais de 1000 entrevistas ao longo da minha carreira, eu sei bem o que é isso, tá? Agora, como é que o pai pode ajudar o filho sem que ele perceba formalmente, né, que ele está trabalhando no autoconhecimento? Porque às vezes, porque na verdade assim, o que eu digo não é você sentar e chegar assim: filho, vem aqui, agora vamos responder essas 20 perguntas, né? O processo não é assim, né? Você já pode ir fazendo as perguntas, mas você tem que ir iniciando o processo, né? Com calma, você já pode ir fazendo algumas perguntas, por exemplo: filho, qual revista você gosta mais de ler? Pô, pai, eu gosto da revista tal, é legal porque tem isso, tem aquilo. Poxa, que legal, e nessa revista, qual assunto mais te interessa? Né? O que você gosta mais dessa revista? Eu gosto A filha vai dizer assim: eu gosto mais da revista de moda, porque tem isso, tem aquela roupa, tem as tendências, você pode viajar, você faz isso.
gosto mais de capricho, né? Os meninos, às vezes, eu gosto mais de skate, eu gosto mais de revista de futebol, de colar figurinha e tal. Legal. E por que você gosta mais disso? Deixa eu ver aqui, tá? Ou então, assim, qual é a série do Netflix que você mais gosta? Eu gosto mais da série tal, que foi lançada agora, porque tem mais isso, tem investigativo, é um repórter que faz aquilo. Poxa, deixa eu conhecer mais esse Netflix, vamos assistir junto e tal. Me explica um pouco melhor, né? Qual o blog que você mais costuma ler aí na internet? Legal. Poxa, pai, eu gosto daquele blog. Bacana. Me explica um pouco. Poxa, que legal. Eu posso ver com você aí o blog, né? Aí você pode fazer outra pergunta também. Filho, me fala alguma coisa que eu tenho curiosidade aí. Tem alguma profissão que você admira? Tá? Tem alguma profissão que você admira mais atualmente? Como é que tá isso? Então, naturalmente, assim, ainda ele não tem conhecimento da realidade, mas ele pode dizer, eu gosto da profissão tal. Poxa, que bacana. E me fala uma coisa, e qual matéria você gosta mais na escola? Tem alguma matéria que você gosta mais, que você tem mais algum interesse específico? E você gosta mais por quê? Porque o professor é mais legal? Ou porque você gosta mais de estudar, de dedicar mais tempo àquilo? Que o tempo passa e você nem vê, tá? Então, nota como é maravilhoso você ir fazendo essas perguntas. Outra pergunta que você pode fazer também. Filho, eu notei que você gosta mais de tal coisa. É isso mesmo? Você pode confirmar isso para mim? É verdade que você gosta mais disso? Tá? O que mais te motiva nisso? Por que te motiva você esse interesse por isso? Me explica um pouquinho. E aí o jovem vai construindo isso, ele vai respondendo e você não vê, mas essas perguntas fazem com que ele mesmo comece a iniciar um processo de autoconhecimento, né? Um processo de reflexão, né? Aí o filho fala assim, poxa, isso é legal mesmo. Minha mãe tinha razão, meu pai tinha razão, eu não tinha pensado nisso antes. E aí você começa a construir esse processo de identidade vocacional, você começa a construir um processo de interesse, né, pela profissão, né? E isso você não está vendo, mas o tema começa a refletir isso na mente do jovem, né? E trabalhar o autoconhecimento, o que é? Trabalhar nesses detalhes. O autoconhecimento, trabalhar a fase do perfil, é trabalhar nesses detalhes de comportamento, começar você a enxergar como é que está o dia a dia, como é que está o entorno do jovem, né? Como é que está aquelas circunstâncias. Sair um pouco você começar a detalhar mais um pouco essa rotina, né? Porque ali pode sair bastante material legal, bastante coisa legal que vai dar respostas, entendeu? Agora, uma coisa que eu sempre falo que não é chegar e pedir para ele sentar na mesa, né? Novamente, não é pedir para ele chegar e sentar na mesa e aí, filho, agora me responde todas essas perguntas aqui. Por que você faz isso? Por que você faz aquilo? Não adianta, tá? Ele não vai topar. O jovem, ele não vai querer fazer isso. Outra coisa também, você tem que entender qual é o pico de humor do jovem, tá? Então, assim, chegada de escola, saída de escola não é um momento legal. Não é o momento certo para você fazer as perguntas. Porque o jovem está com a cabeça ali a mil quando ele está saindo, quando ele chegou já teve um dia mais cansativo. Então você que conhece seu filho, você que conhece sua filha, você tem que ter qual é o momento certo para chegar e conversar com ele, para chegar e bater um papo mais legal, fazer essas perguntas. E aí aos poucos você vai consolidando aí, entendendo e trabalhando junto, construindo junto essa identidade vocacional, tá certo? E você tem que entender que o momento certo é ir amadurecendo as perguntas, né? Então, porque às vezes na hora que o filho está indo para a aula, você solta um grito e fala, e aí, filho, preste atenção na aula, hein? E aí, filho, eu quero que você tenha uma aula boa hoje e tal, né? Então, assim, naquele momento de chegada na escola, de saída da escola, talvez não seja um momento ideal, porque o jovem ele não tem muito efeito ali, tá? Então, vai entrar no ouvido e vai sair no outro, tá legal? Então, assim, essas são as perguntas que eu preparei aqui para você iniciar esse trabalho, né, nessa fase de perfil, que é a fase que eu chamo, que é feito um trabalho de autoconhecimento. Então, você pode já começar fazendo essas perguntas e você pode também criar novas perguntas, que é interessantíssimo, é maravilhoso você começar. E, além de tudo, você melhora essa relação aí, essa comunicação, tá certo? Porque, assim, tem algumas barreiras que você vai enfrentar.
né? Então, nesse processo, você naturalmente vai encontrar dificuldade, porque tem dificuldade, né? E principalmente nessa fase de perfil, que é a fase de autoconhecimento, que ele tem dificuldade porque ele nunca trabalhou essas perguntas de forma suficiente, né? De forma estruturada, ele nunca fez as perguntas certas ali naquele momento, tá certo? Às vezes você vai encontrar barreira também na comunicação com o jovem, é muito normal. Às vezes o jovem chega e ele quer ir pro quarto dele, né? Deixa eu tomar dar uma hidratada aqui. E aí o jovem chega, ele quer ir pro quarto, ele quer ver seriado. Hoje em dia você tem muitas opções aí de internet, de seriados, né? Isso, de Netflix, enfim. E aí o jovem quer ficar naquele momento dele. Então você tem que entender qual é o momento certo para se comunicar com esse jovem, tá bem? Então você vai encontrar barreiras nesse sentido e você tem que ver qual é o pico ideal de humor aí para você falar com seu filho, você falar com sua filha, tá bem? Muitas vezes também a pesquisa da realidade, pesquisa de conhecer a realidade profissional fica incompleta, né? Então a gente tem que completar essas pesquisas, tem que ir lá falar com o profissional, fazendo as perguntas certas, no tempo certo, para poder você conseguir resgatar um pouco da realidade da profissão que esse jovem está almejando, tá? E além de tudo, assim, você tem que ter um método, né? Ter um método é fundamental para você fazer isso, tá? E quando você fizer o planejamento tem que ter ação, tá? Capacidade de conceituar, mas também a capacidade de agir, capacidade de ação. Então, recapitulando aqui sobre o que eu falei hoje aqui, né, com vocês, a importância de você conhecer o que é essência e o que é expressão, tá? Que o jovem não tem maturidade na tomada de decisão, que o jovem, nessa fase do ensino médio, ele ainda está construindo o seu autoconceito vocacional, tá? Ele também convive hoje com muitas opções de escolha, mais de 280 opções de escolha, que geram muita incerteza e muitas vezes paralisam a decisão, né? O jovem, normalmente hoje, pelo menos os casos que eu tenho atendido, são dois cenários. Ou o jovem, ou ele não sabe nada do que ele quer, ou ele tem muitas opções de escolha, às vezes 3, às vezes 4, né? E aí ele fica nessa questão fica indeciso, né? Gera incerteza. Tá? E agora você também viu algumas perguntas de autoconhecimento que você pode começar a fazer hoje, tá? Você pode começar a colocar na prática, pega essas perguntas, coloca no papel e vai trabalhando com o jovem, vai trabalhando com seu filho, vai trabalhando com sua filha, para ele começar a desenvolver essa parte de autoconhecimento, tá? E lembrando aqui que o prazo, um tempo legal, ideal para começar a fazer esse trabalho de escolha profissional é no segundo ano do ensino médio, porque é um tempo muito legal, porque quando chega no terceiro ano lá, a cabeça do jovem é só vestibular, a cabeça do jovem é se preparar para o Enem. Quando ele se prepara bem para o Enem, ele vai fazer ele vai tirar uma nota boa, ele vai para uma universidade que ele desejou e o mercado procura ele, né? Isso quando ele está fazendo o que ele gosta, ele está na universidade boa, a chance dele ter sucesso é muito grande, né? Se ele tiver determinação, paixão pelo que ele quiser, com certeza ele vai se dar muito bem no início dessa carreira, tá? Então, se você gostou do conteúdo exposto hoje aqui e você quiser compartilhar com alguém que tem um filho ou que tem uma filha prestes a escolher a profissão e quem sabe você não ajuda essa pessoa, esse jovem, né, ou esse pai, essa mãe que quer ajudar um filho, né, a iniciar esse trabalho de autoconhecimento, tá bem? Então começa lá fazendo as perguntas, porque progresso traz felicidade, né? E saiba que o motivo da escolha da profissão importa sim, tá? Principalmente porque tem muitas pessoas que perdem a oportunidade de sentir que a sua vida pode fazer grande diferença nesse mundo, tá bem? E a escolha da profissão é uma delas, tá? Então espero que nossos caminhos se cruzem em breve e vamos avante, tá? Se eu conseguir, se muita gente consegue, você também vai conseguir, tá legal? Um abraço e até a próxima.